Só antes de mais nada, gostaria de pedir imensas desculpas pelos áudios dos vídeos anteriores. Percebi que houve uma pequena falha no microfone, ele começou a captar o áudio interno do notebook. Tá? Como não há tempo para gravar outros vídeos, né, antes da aula, espero que, apesar do ruído do meu ar-condicionado, dê para escutar minha voz e no momento posterior eu tento regravar esses vídeos. Bom, agora nós vamos à parte prática da aula. Eu preparei 2 exercícios, um blog e uma calculadora para a gente, mesmo tendo esse primeiro contato inicial com o React, a gente já vai ver que consegue fazer muita coisa interessante, tudo componentizando a nossa página e reaproveitando muito do que foi feito para não ter que repetir trabalho. Então, no caso específico deste primeiro exercício, nós vamos fazer o blog do professor. Tá? Fiz um estilo de página que não foge muito daquilo que eu estou acostumado a fazer, mas a questão aqui é o seguinte, tá? Então nós temos aqui componentes, aqui um componente do meu header, eu tenho aqui um componente para um rodapé, eu tenho aqui um componente para o meu main, eu tenho um componente para cada post, tá? Dentro de cada post eu tenho um componente que é o cabeçalho do post, tá? Então o cabeçalho do corpo. Dentro do cabeçalho do post eu tenho um componente que é um botão, que ele está aqui do lado direito. Tá? Então, ó, perceba que foi muito componentizada essa página. E a gente vai ver que mesmo para ter alguns efeitos aqui de JavaScript, né, por exemplo, eu quero minimizar meus posts, né, e depois eu troco o ícone aqui para maximizar os meus posts, a gente vai fazer tudo isso com muito pouco código e muito reuso de código, tá? Então eu vou deixar essa referência aqui, né, tá rodando aqui na minha máquina, mas eu vou criar um outro e a gente vai fazendo aquela evolução comparativa até chegar num resultado próximo a esse, né? Normalmente eu esqueço algumas coisas, normalmente eu altero algumas coisas no meio do caminho, a gente vai chegar num resultado próximo a esse daqui, certo? Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente precisa criar o nosso projeto React, tá? Eu já deixei rodando aqui para evitar essa edição de vídeo, tá? Então, já rodei aqui o npx create React App calculadora. Agora eu usei npx, tá? Lembrando, se você quiser utilizar o npm, né? Então fica o npm init React App e aqui você vai dar o nome do seu projeto, no caso aqui a pasta do seu projeto, né? No caso aqui eu chamei de blog, tá? Então você pode rodar um desses 2 comandos, ou npx, tá? Lembrando que o npx aqui vira create React App, enquanto no npm você tem que colocar o init, mas aí fica só o React App, tá? Então, nesse caso aqui, eu já deixei preparado aqui os React Apps aqui, tanto para o blog quanto para a calculadora, só que eu vou mexer primeiro aqui no blog, tá? Vamos fazer aquela limpa que a gente fez anteriormente, tá? Eu vou apagar tudo que está aqui nessa pasta e vou deixar somente o index.js. Tá? Lembrando que fazendo essa limpa aqui dentro do index.js, ele tem alguns componentes aqui que ele não usa também, nós vamos manter apenas o React, o React DOM, tá? Lembrando que o React ele está utilizando aqui no Strict Mode, tá? E o React DOM ele está utilizando aqui para renderizar. Vamos apagar tudo que está aqui. Eu já vou deixar rodando, né? Esse carinha aqui, então npm start, para a gente já... Opa! Esqueci de entrar na pasta, cd blog, npm start. A princípio, né, nós teremos em branco. Ó, ele tá questionando aqui que eu já estou rodando uma na porta 3000, que é justamente essa minha referência, tá? Então ele está pedindo se pode rodar em outra porta. E essa, ele vai dar um errinho, né, que eu esqueci o meu app ali, não tem referência para ele. Então vamos antecipar. Não deu tempo, tá? Agora sim, opa, deixa eu fechar essa janelinha aqui. Agora sim nós já temos, atualizando nossa página, aquela nossa página em branco, tá? Como que eu vou estruturar esse cara aqui? Eu vou criar uma pasta chamada de componentes, tá? Eu deixo todas elas separadinhas aqui. Eu vou ter um componente que vai ser o blog, tá? E esse blog ele vai parar aqui dentro. Então minha página inteira ela vai ficar dentro de um componente blog. E eu vou simplesmente colocar a tagzinha do blog aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser, eu vou criar já esse componente, então novo arquivo, blog JSX, vou importar, né? Import, aqui é a nossa velha história. Vou colocar um class blog extends component, que vai ter o render, né? Já vou exportar, então export default
blog, e eu já estou avisando, se eu escrever várias e várias vezes default export, não sei porque isso fica na minha cabeça e vai dar erro, tá? Então vocês não estranhem, não, já estou falando que eu vou fazer isso, provavelmente isso vai acontecer algumas vezes durante o desenvolvimento. Tá? E aqui eu vou dar um return, o return vazio mesmo, ele vai chiar por enquanto, melhor, vou dar um return aqui, ele vai ter várias coisas, então por isso eu já estou jogando com os parentes. Vou colocar só um Loren por enquanto, Loren Y, Z, salvei e já vou importar esse cara aqui dentro do meu index.js. Então import blog from ponto barra componentes barra blog, atualizei minha página, blogs defined but never used, então vamos colocar ele aqui dentro, tá? Blog, salvei, agora sim, tá tudo ok com o nosso compilador. Eu vou abrir minha página, vou atualizar, está aparecendo o meu parágrafo aqui. Beleza, então, primeiro passo, nós já temos o blog aqui dentro. Agora, o segundo passo vai ser eu criar todos os componentes que eu vou colocar dentro do blog. Então, eu vou criar um componente para o cabeçalho, um componente para o corpo, um componente para o rodapé e vou colocar ele aqui dentro. Tá? Então, para isso, eu vou criar uma outra pastinha aqui dentro dos meus componentes que eu vou chamar de estrutura. Tá? Toda essa parte estrutural, então, vai ficar aqui dentro da estrutura do meu blog. E eu vou começar pelo meu cabeçalho. Tá? Então, cabeçalho, vou colocar esse acento, .jsx. Dentro do meu cabeçalho, né, eu devia ter já deixado um modelinho padrão, né? Component from React, class, cabeçalho, extends, component, default export, cabeçalho. Perceba que eu já estou vindo direto no default export também, que é um erro. Lá, eu já falei que eu ia fazer isso, né? E acabei de fazer export default cabeçalho, tá? Que eu sempre esqueço também de dar um export, vira e mexe. E vamos colocar o que a gente quer apresentar no nosso cabeçalho. O que o nosso cabeçalho da nossa página tem que ter, tá? Vamos lá. Ele tem essa parte aqui de fundo, obviamente, né? Mas tem um H1 aqui com o blog do professor e uma sequência, de links aqui para mim. É isso que ele tem que ter. Só que não vamos esquecer que das nossas tags semânticas, né? No nosso HTML tem que ser semântico. Então, meu render, ele vai retornar um header. Dentro desse header vai ter o H1, que vai ser o blog do professor. E vai ter uma série de links dentro do meu nave. Então, um L, eu vou ter um LI. Eu vou deixar só com essa cerquilha, vocês vão ver que o React é bem chatinho, se você está usando esse strict mode dele. E vou colocar os links aqui. Então vai ser o home, vai ser o contato. Deixa eu copiar esse de cima. E vai ser o login. Então vamos colocar aqui login, certo? Bom, preciso pegar esse cabeçalho e jogar aqui para dentro do meu blog. Então vamos lá. Então import cabeçalho from estrutura cabeçalho e vamos colocar agora o cabeçalho aqui. Vamos fechar. Fechei. Return statement. Opa, quem que não fez? Fez esse cara aqui. Return. Isso também é algo muito comum, então já vou avisando também. Mas ainda bem que o nosso compilador avisa pra gente. Tá aqui. Beleza, tá? Aqui tá o que eu falei que ele ia chiar, tá? Ele tá chiando aqui, ó. The GAREF attribute requires a valid value to be accessible. Porque eu coloquei tudo cerquilha genericão aqui, tá? Ele tá reclamando aqui que eu teria que ter um link que não fosse esse link inválido aqui para a mesma página, tá? Então eu vou colocar aqui um contrato só para ele deixar passar o login, tá? Perceba que mesmo se eu quiser o barra home ele tá chiando aqui, eu vou colocar home mesmo só para ele parar de chiar, tudo bem? Agora ele parou de chiar. Vamos para a nossa página, tá? Nós temos aqui já funcionando bonitinho. E eu quero formatar, estilizar tudo, então para fazer uma pequena relação com a aula anterior, tá? Na calculadora eu vou fazer puro CSS, tá? Nesse daqui eu vou misturar CSS e Bootstrap, só para a gente trabalhar também com Bootstrap, que a gente viu na aula anterior, nas duas aulas anteriores. Então eu vou colocar o npm install Bootstrap, vamos aguardar ele instalar.
já instalou, foi bem rápido dessa vez. E se eu quero usar o Bootstrap, né, eu preciso importar. Então eu vou importar logo aqui no blog, que todo mundo que estiver aqui dentro do blog também vai conseguir enxergar o meu Bootstrap. Então, import, ponto, barra não, né, meu filho? Bootstrap, barra, dist, barra, css, barra, aqui ele não dá o complete, né? bootstrap.min.css. Se tiver errado, ele vai dar uma chiada. Vamos ver. Então, npm start. Yes. Ok, perceba que, né, padrão Bootstrap, já alterou a fonte, já alterou a cor dos links aqui, padrão. E nós vamos personalizar essa parte do nosso header agora, tá? Bom, primeira coisa, eu preciso colocar um bgdark aqui. Então vamos lá no cabeçalho. O meu header, ele vai ter um class name. Agora não se esqueçam do class name, que é o que vai diferenciar aqui dentro do React. Então, bgdark. Se eu colocar bgdark, ninguém vai conseguir enxergar o blog do professor. Então, class name igual text white. Todos os meus links aqui, tá, vão ter, class name, acabei de falar, esqueci, vão ter o link light. Então, vamos copiar aqui e colocar para todo mundo. Link light. E tem mais uma questãozinha aqui também, né? Tá um para um lado, outro para o outro. Então, como eu tenho dois componentes filho aqui, dois elementos filho aqui do meu header, eu vou colocar um display flex aqui, então d flex, e aí eu vou colocar um justify content between, para colocar, jogar um para um lado, outro para o outro. Então vamos ver, atualizei, tá, dessa forma, um para o lado, outro para o outro, tá? Eu vou colocar esses caras, vou tirar o display de bloco desses caras aqui e colocar o display inline, tá? Então, dentro de cada LI, e aqui vai ficar, como eu falo, tem horas que eu prefiro usar o Bootstrap, tem hora que eu prefiro usar o CSS. Então aqui novamente eu teria que pegar para todo mundo aqui e colocar um display de linha. Então nesse momento aqui, tá? Eu vou criar um cabeçalho.css, e essas coisas que são repetitivas eu vou fazer na mão, tá? Então o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso pegar toda LI que está dentro de UL, que está dentro do Nave, que está dentro do Header. Ó, eu posso, obviamente, pegar só LI que está dentro dessa página aqui, né? Mas por questões, vamos dizer assim, de maior especificação, eu vou pegar o Header, vou pegar o Nave, que está dentro do Header, vou pegar o L que está dentro do Nave, vou pegar todos os meus LIs e vou colocar o display, vai ser do tipo inline. Okay? E vou colocar, se eu fizer só isso, né, o que vai acontecer? Eles vão ficar todos grudadinhos. Não vou ficar grudadinhos ainda, porque eu não importei o cabeçalho. Então vamos importar aqui o import.barra cabeçalho CSS. Agora sim, eles vão ficar grudadinhos, tá? Ficou um grudadinho do lado do outro. Legal. Então eu vou colocar aqui um margin left 5px. Então todo mundo para a esquerda vai dar uma separadinha. Ficou muito pouco. Vamos colocar aqui 15px. Ficou melhorzinho, tá? E eu quero fazer o alinhamento baseline aqui, tá? Então, baseline, então vamos lá, align items baseline, tá? Agora esse cara aqui, alinhadinhos bonitinhos com baseline. Dentro do header eu quero colocar um padding também interno, um padding mais espaçadinho aqui dentro, legal. Deixa eu só ver que acho que tem gente com margem aqui, provavelmente o meu H1, body div header, vamos colocar aqui dentro do header o meu H1, ele está com essa margenzinha chatinha aqui, eu vou zerar a margem dele, tá? Então H1 eu vou colocar aqui que ele tem M0, tá? Ainda assim está alto, então vamos ver aqui, provavelmente é dentro do meu o L, ó. O L está com essa margem zona grande aqui para baixo também. Eu vou zerar a margem dele. Então o L class name igual a margem 0. Tá? Agora sim ficou mais bonitinho. Vou até dar uma aumentadinha no padding aqui. Padding 3. Legal. Temos nossa página funcionando. E aqui como eu falei que eu vou evitar repetições, vou
Opa, deixa eu voltar aqui para dentro do L. Perceba que eu tenho vários link light repetidos aqui, tá? Eu vou colocar esse link light no meu CSS mesmo, tá? Então eu vou vir aqui no meu CSS, vou pegar todos os meus As, tá? Vou colocar aqui o color deles, vai ser white, o white. Bem, então agora eu posso tirar esses carinhas daqui. Tá? E tá funcionando. Então, basicamente, vai funcionar o seguinte. Deixa eu colocar o hover aqui, que o meu hover ficou feio. Então, eu vou copiar essa parte aqui. Vamos colocar dois pontos hover. E aqui vai ficar o white smoke, só para deixar um pouquinho mais escurinho. Tá? Então, bem suavezinha essa transição dos links aqui. Beleza? Então, tudo que for repetitivo, tá? Eu vou fazer no CSS. Tudo que for mais específico, eu já faço direto utilizando o Bootstrap aqui, certo? E aí a gente trabalha os dois lados. Feito isso, eu tenho o cabeçalho. Eu vou fazer a mesma ideia aqui, ou a mesma lógica, para o meu rodapé, tá? Eu vou colocar aqui cabeçalho, rodapé JSX. E aí vamos criar o componente do rodapé. Import, componente, from React, class, rodapé, extends, component. Vamos lá no export default rodapé. E aqui o render do meu rodapé. E que ele vai retornar pra gente um footer. Não vamos esquecer da parte semântica. Vai ter aqui o meu nome, Rafael Geraldelli, Ócio, copyright e copy e 2021. E depois vai ter o address, o famoso ragira@ig.com.br, certo? Vamos importar esse rodapé lá no meu blog. Então, cabeçalho. Vocês estão percebendo que está ficando um pouquinho repetitivo as minhas importações, mas no final eu vou mostrar como que a gente resolve isso. Então, vamos lá, cabeçalho, rodapé. Aqui vai vir o rodapé também. E nós vamos colocar o rodapé aqui embaixo. Colocar uma barrinha. Fechou. Atualizei. Mas perceba que o meu blog agora, ele está retornando dois componentes, né? Não dá para a gente retornar dois componentes dessa forma, então a gente vai usar o fragments. Opa, falho aqui. Utilizar o fragment. Agora sim. E vamos envolver esses caras aqui. Opa, tem alguma coisa sem querer aqui. Vamos envolver esses dois caras com o fragment. Aqui, bonitinho, ele parou de dar erro, salvei. Novamente, né, esquecemos do return para variar, então vamos lá, return, e não se esqueçam que eu já avisei que isso ia acontecer com muita frequência. Agora sim, tá? Temos aqui, opa, falhou meu ecop aqui, faltou um ponto vírgula, agora sim. Atualizamos e está aqui o nosso copyright. E agora vamos estilizar esse cara aqui, né? Então, mesmo processo, eu já conheço aqui o Bootstrap. Então, class name igual abgdark e text white e text center. Atualizamos, bonitinho, já está aqui, né? Tem esses espaçamentos que eu não gosto muito. Aí vamos só conferir de onde estão vindo esses espaçamentos, né? Inspecionar, eu tenho esse P que está com uma margem grandezinha. E esse address também está com uma margem que sai até para fora do componente, tá? Então vamos zerar a margem de ambos, tá? Então class name m0. Só que eu vou deixar um padzinho para cada um, tá? Só para eles não ficarem coladinhos. E a mesma coisa aqui para baixo. Tá? Vamos ver se nossa abordagem funcionou. Tá só com o espaçozinho do padding entre eles.
Inclusive, acho que eu posso até zerar esse padding aqui, né? Não ficou tão colado quanto eu pensei. Tá bom, tá? Temos agora o nosso header, o nosso footer, tá? Eu preciso do meu conteúdo principal, né? Aquela parte onde vão ficar os blogs. Então, vamos fazer lá o nosso principal. Então, estrutura, novo arquivo, principal, JSX. Vamos importar o components. Tá? Agora eu entendo porque que o pessoal gosta tanto de React com funções, porque não precisa ficar importando esse componente toda hora. Então, ó, agora nós temos aqui no principal extends component render. Agora eu já vou também tacar o return aqui, que é para não esquecer, que eu sempre estou esquecendo. Então, export default principal. O que vai ter dentro aqui desse meu principal? Vai ter a tag main, certo? Tag main. E dentro dessa tag main vão ter algumas coisinhas aqui dentro. Que coisinhas são essas? Vamos ver aqui, ó, a nossa referência. Esse daqui seria o meu main, essa caixinha aqui, e aqui dentro eu tenho meus posts, tá? Então, o meu main, na verdade, ele vai ser um componente pai de vários posts que a gente ainda vai criar, que são os componentes filho aqui do main. Mas, de qualquer forma, ó, eu já vou fazer com que esse meu main aqui, ele tenha essa sombrinha, pelo menos, tá? E tem um espaçamento aqui em cima e embaixo para o meu cabeçalho e rodapé, respectivamente. Então, vou pegar meu main. Por enquanto, eu só vou colocar um lorenzinho aqui dentro, para ter algo preenchido. E vou definir o class name dele. Class name igual shadow. Uma margem grande para cima e para baixo. Vou colocar um espaçamento interno entre ele e vou colocar rounded também, para ficar com os cantos arredondados. Feito isso, eu preciso colocar este meu main lá no meu blog. Então, novamente, import main from estrutura barra principal e vamos colocar ele aqui. Main, colocar com a barrinha fechando. Atualizei, vamos à nossa página. E não é essa, porque essa já está pronta. Aqui meu main já está aparecendo aqui na tela. Beleza? Mais um passo concluído. Bom, mas dentro desse passo aqui que nós demos, nós temos que fazer algo importante também, né? Que dentro desse main, ele tem vários posts. Como é algo repetido, ó, perceba que todo post ele tem a mesma estrutura. Ó. Ele tem um cabeçalho, ele tem o nome do autor, ele tem a data, ele tem um botãozinho para minimizar, né, e maximizar depois. Então, se eu tenho algo que se repete, o que eu posso fazer? Eu posso criar também um componente para isso daqui e instanciar diferentes propriedades para esse componente, para que eles sejam parecidos, mas cada um com seu título, seu autor, sua data e com um botão, né, que vai realizar a ação sobre esse componente mesmo. Legal. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um post. Então, vamos lá. Criar um componente post.jsx. Estruturinha básica do post, né, de qualquer componente. Então, vamos lá. Component from React class post extends component. Vou ter aqui o meu método render. Já vou deixar o return novamente e meu default export post. E novamente eu errei, export default post. Beleza? E o que tem dentro do post, tá? Cada post, então vamos analisar nossa referência, ele tem um cabeçalho, tá? Esse cabeçalho contém o título do post, ele contém essa linha horizontal, ele contém o autor e ele contém aqui a data. Bom, se é algo que é bem definido e que se repete, o que eu posso fazer também para esse cara? Eu posso criar aqui um cabeçalho para esse post como sendo um componente também. Tá? Então, vou criar uma outra estrutura aqui, que vai ser o post cabeçalho. Tá? E aí eu vou colocar esse post cabeçalho dentro do meu post, .jsx. Tá? Aproveitar que o meu post está feito e vazio, né? Vamos economizar aqui, post, vamos selecionar ele aqui, post cabeçalho.
Beleza, parte número 1 está feita. E o que esse meu post cabeçalho, tá? Ele vai ter que retornar? Ele vai ter que retornar um H1, tá? Então, tem que retornar um H1, que vai ter um título. Só que esse título, ele não está pré-definido. Eu tenho que passar, vou ter que em algum momento informar qual que vai ser esse título para ele, tá? Então, de cara eu vou combinar, tá? Que esse título eu vou passar via props no atributo título, ok? Depois do título, tem um HR, horizontal rule, ou regra horizontal. Perceba que ele está chiando aqui, né? Porque eu estou retornando mais de um componente, mas vamos resolver isso. Depois, H1 não, perdão, tá? Aqui é H2. Depois eu vou ter o nome do meu autor, tá? Pode estar entre um parágrafo, por exemplo. Né? E aqui eu vou passar esse nome do autor como varia também, com this props autor. E eu também tenho uma data, tá? Vai ser o this props data. Só que como eu não posso retornar esses componentes, todos esses componentes, né? Eu vou utilizar o fragment. Opa, toda vez eu erro, hein? Fragment. Aqui. Vou abrir a tag fragment e todo mundo vai ficar dentro do meu fragmento. Ok? Feito isso, eu vou lá no meu post, porque o meu post, ele precisa entender esse meu post cabeçalho aqui, tá? Ele precisa conter esse meu post cabeçalho. Então, vamos lá. Dentro do meu post, e já que, adiantando, né, ele vai conter o post cabeçalho e mais alguma coisa, né, eu já vou resolver esse problema. Dessa vez eu vou resolver com div, ou melhor, eu vou resolver primeiro com fragment, mas eu vou mostrar qual que vai ser o problema do fragment nessa situação aqui para vocês, tá? Então, fragment, eu vou colocar aqui um fragment, eu sempre esqueço de abrir a tag, fechei, e agora eu vou importar o meu post cabeçalho, ó. Import post cabeçalho, vou colocar aqui o post cabeçalho, certo? Não vou precisar passar filhos para ele dessa forma. E vou colocar aqui um título ser igual a alguma coisa. Vou escrever aqui alguma coisa. O meu autor vai ser igual a alguma coisa, né? E a minha data vai ser igual a alguma coisa. Ok? Com isso, ó, eu tenho uma postagem que tem um cabeçalho e ela precisa ter um corpo também, tá? Então, desse corpo aqui, eu vou passar para esta postagem, para esse post aqui, qual que vai ser o conteúdo desse corpo via this props children. Ele não vai ser fixo, tá? E eu não vou ficar criando um post, tá? Para a primeira notícia, um post para a segunda notícia, um post, um JSX, né, no caso aqui, para a terceira notícia. Eu vou simplesmente colocar vários posts dentro do meu main e passar qual que vai ser o conteúdo deles aqui. Vamos testar isso daqui por enquanto, tá? Então vamos lá. Não vai ficar assim, obviamente, né? A gente vai melhorar muito, mas só para a gente ter um pequeno teste aqui no meu main. Eu vou chegar lá no meu principal, que é onde vai ter os posts. Eu vou importar o meu post, import post from post. E agora no lugar do P, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar o meu post, certo? Qual que vai ser o corpo do meu post? Aqui pode ser parágrafo, imagem, aquilo que você quiser, né? Óbvio, conteúdo básico da HTML, aqui eu vou passar só o parágrafo para a gente ganhar tempo. Só que nesse post, né, se a gente deixar só dessa forma, vamos colocar aqui, criar alguns posts repetidos, 3, 4, ó, não deu erro de compilação, vamos abrir aqui a nossa aplicação, ó, eu já tenho aqui alguma coisa, que eu estou passando tudo alguma coisa, né, o lorem ó, os meus posts, eles estão aparecendo aqui, tá, já está funcionando, mas cada post, ele tem o seu próprio título, seu próprio autor, sua própria data. Então eu preciso passar essas informações aqui para o meu post, tá? Então, no caso aqui o primeiro, o título vai ser igual, eu vou até copiar daqui para não ter que inventar muita coisa. Ó, o primeiro vai ser predição de commodities, tá? O autor vai ser igual, Rafael Geraldelli Rossi. E a data vai ser igual, colocar uma data no futuro, 10/10/2020.
e 21, tá? Quando a gente tem muitas tags aqui, uma formatação comum, e a gente começar a quebrar os atributos dessa tag, tá? Um por linha, para deixar o código um pouco mais visível. Então vai ficar dessa forma a minha postagem. Estou passando por propriedades aqui, o título, o autor e a data para o meu post, certo? Só que se eu autorizar minha página aqui, voltar para cá, ó, continua a mesma coisa. Por quê? Dentro do meu post cabeçalho, dentro do meu post, na verdade, né? Eu estou passando aqui, o título está fixo, o autor está fixo e a data está fixa. Todos estão fixos. Mas eu estou recebendo esses caras aqui dentro do meu post via propriedades, certo? Então, no lugar disso, eu vou colocar, já vou até ir indentando aqui para ficar mais bonitinho. Eu vou colocar o this props autor, tá? Mas que na verdade aqui é o título, perdão. Título. Aqui vai ser o this props autor e aqui vai ser o this props e a minha data. Vamos ver se já funcionou dessa forma. Ó, o título, perdão, o autor e a minha data. Ó, legal, já está funcionando aqui, tá? E o conteúdo também do meu post, como eu estou pegando aqui via Children, ele já é personalizado, tá? Então se eu pegar aqui no meu principal, no lugar do P, aqui eu colocar qualquer coisa, só para vocês verem, depois eu volto pro Loren, abacate, tá? O conteúdo do meu post também é personalizado, tá? Então eu criei uma unidade aqui chamada de post, tá? Essa unidade eu vou passar o título, autor, etc. Eu já vou ter todas as formatações aqui que a gente vai criar, vai definir para ficar bonitinho ainda, tá? E eu vou criando posts dessa forma, título, autor, data, conteúdo. Outro post vai ficar igual, né? Título, autor, data, conteúdo e assim por diante, tá? Antes de colocar os outros conteúdos, vamos dar só uma formatadinha nesse meu post cabeçalho da seguinte forma, tá? O props autor aqui, ele está um pouquinho mais cinza e minha data também está um pouquinho mais cinza. E o Bootstrap, se a gente pegar lá a documentação dele, né? Vamos abrir aqui o Bootstrap. Strap Icons não, né, meu querido? Só o Bootstrap. Vou pegar aqui Docs, se a gente pegar por Text Color. Vamos colocar aqui, eu tenho o Text Muted, que é mais ou menos aquilo que eu quero, tá? Então, todos esses parágrafos aqui, class igual a text muted, e o seu outro P aqui vai ser também text muted. Feito isso, vamos ver a nossa página, tá? Já está mais cinzinha, mas está um para cá, outro para o outro lado. Então eu preciso colocar esses dois caras aqui dentro de uma div, para que eu possa fazer com que eles sejam elementos de um container, né, ou filhos de um container. Sendo filhos de um container, class name igual display flex justify content between. Já está um para o lado, outro para o outro. Eu vou colocar o conteúdo, né? Vou voltar o conteúdo aqui no meu principal, só para não ficar essa coisinha pequena aqui. Vamos colocar o conteúdo aqui do Loren Y, tá? E cada post também, se vocês repararem aqui, eu coloquei aquela formatação de cardzinho, tá? Para ficar uma bordinha circular bem fininha, circundando a minha postagem. Então, a cada post, tá? Eu vou precisar colocar uma classe em volta desse cara aqui no Fragment. Só que eu quero observar o seguinte com vocês, tá? Se eu vier aqui no Fragment, colocar class name igual a card, que é o do Bootstrap, vou vir aqui na minha página, certo? Até dar um F5 para reforçar que eu atualizei. Não aconteceu absolutamente nada, tá? Vamos ver o que acontece quando eu coloco o Fragment, e eu falei vou usar Fragment nesse momento, mas não é isso que vai dar certo. Perceba que aqui, ó, o H2, HR div, tá? Inclusive está sinalizando o flex. Todos esses caras aqui, ó, eles não estão dentro de uma div, não estão dentro de um container, de forma que eu consiga colocar algo circulando eles, porque o fragment, tá? Ele é meramente usado para retorno, ele não vai se transformar depois num componente
do HTML. Tá? Se eu quiser de fato colocar um componente que vai englobar todos esses caras, que se transforme num componente, num elemento HTML, e que eu consiga aplicar o class name aqui, eu vou trocar, vou precisar, né, trocar o fragment por um div, ou outra tag aí que engloba esses elementos. Tá? No caso, na verdade, né, no caso do post, ele é mais apropriado, ao invés do div, né, eu tenho um article, que é semântico, inclusive, certo? Então o article também dá certo, ó, e perceba que agora o nosso postzinho aqui já está com o cardzinho em volta, as coisas estão tanto quanto coladas aqui dentro, então eu vou descolar um pouco elas, colocar um padding 2. Também os cards estão colados, eu vou colocar um MB2, um margin bottom 2, tá? Para dar uma descoladinha, ficou meio perto ainda, margin bottom 3, tá? Já deu uma afastadinha aqui do pessoal, certo? Aqui também, né, se a gente for pegar, inspecionar esse elemento, eu tenho essa margenzinha aqui, se quiser tirar a margenzinha do H2, vamos pegar lá nosso post cabeçalho, H2, eu vou colocar aqui o class name MB0, tá? Só para subir um pouquinho a minha barrinha. Já tem algo mais parecido, né, com o que eu quero dos posts, certo? E agora eu vou replicar isso lá no meu main, então principal. Pegar essa estrutura de post, que eu passo o título, autor e etc. Eu vou criar mais 2 posts dessa forma, certo? Vou copiar aqui as outras notícias aqui. O próximo o título é detecção de fake news. Aqui a data vai ser 5/8 e a outra aqui é o aprendizado para o reconhecimento facial. Vamos colocar essa daqui a última. Tá? O autor é diferente. Tá? E tá. Zero seis zero sete. Vamos atualizar nossa página. E tá, agora a gente já tem algo mais próximo da nossa referência, tá? E atentando para a seguinte questão aqui, tudo modularizado, tá? Um post que tem comportamento padrão, dentro do post, um post cabeçalho que tem o seu próprio comportamento, tudo formatadinho, bonitinho, e a gente vai instanciando esses caras aqui, passando diferentes propriedades, ou passando diferentes filhos via propriedades também. Maravilha, né? O que está faltando para o nosso post, para o nosso blog do professor aqui funcionar igual esse blog do professor aqui, tá? Faltando esse botãozinho lateral aqui, que a hora que eu clico, né, se está com o símbolo de minimizar, eu clico, ele esconde o conteúdo do post, certo? Podia esconder várias coisas, tá? Mas eu estou escondendo só o conteúdo do post por enquanto. E a hora que eu clico novamente, ele expande, tá? Então, minimizei, expandi, minimizei, expandi. E agora a gente vai ver como que a gente vai fazer isto daqui, tá? Bom, para colocar esse ícone, para fazer esses ícones, a gente já viu Bootstrap Icons, tudo bonitinho, mas tem um negócio muito legal no React, se vocês digitarem React Icons e der um enterzinho, vai cair nesse projeto React Icons aqui do GitHub. E, se vocês abrirem, obviamente, vocês verão que tem aqui, por exemplo, o Bootstrap Icons, tá? Que são os ícones do Bootstrap. Tem outro que é muito legal, que é o Font Awesome. Tá? Se vocês abrirem o site Font Awesome, vocês vão ver. E tem vários outros tipos de ícones, ó, VS Code Icons, Type Icons, Game Icons, tá? Tem aqui ícones de games, enfim, tá? E o que eu gosto muito de utilizar é o Font Awesome. Eu consigo ir direto no Font Awesome, no site do Font Awesome, e fazer instalação via NPM, utilizar por lá, mas esse React Icons ele já me dá uma possibilidade e flexibilidade de utilizar ícones muito, muito grande, tá? Porque às vezes tem um ícone que eu gosto mais do Bootstrap, às vezes tem um ícone que eu gosto mais do Font Awesome, e aí você tem que ficar instalando vários pacotinhos e tal, e aqui eu prefiro utilizar dessa forma, tá? Então, como que a gente vai instalar? Se a gente voltar na página inicial aqui, tá? Ele já está dando aqui como que a gente vai instalar, tá? npm install React Icons, tá? Lembra que o menos save agora não é mais obrigatório. Então vamos utilizar só o npm install React Icons. Então vamos aqui para a aplicação, vou dar um Ctrl Shift V,
Vamos instalar o React Icons. Beleza, já instalou. npm start para voltar à nossa aplicação. Aplicação funcionando de novo. E como que a gente vai utilizar o React Icons? Tá? Você pode abrir qualquer um dos itens que você queira analisar, que ele já vai mostrar um exemplo. Tá? Então, se a gente quiser usar o ícone, a gente vai colocar aqui o import. Tá? Vamos importar, no caso do Font Awesome, é o FA de Font Awesome. Quando for Bootstrap, React Icons /BS. Mas não se preocupe que vai ter tudo aqui. E aqui tem o Icon Name. Qual que é o Icon Name aqui? Vai ser esse nomezinho que está escrito aqui embaixo de cada um desses ícones aqui. Certo? E perceba que isso é um componente. Se é um componente, eu posso colocar uma tag para esse componente e esse ícone vai aparecer na minha tela. Olha que legal. Então vamos lá. Eu vou copiar esse cara aqui. Certo? Por enquanto, eu vou colocar aqui no post cabeçalho. Ele está dentro do meu post cabeçalho. Ele tem que aparecer aqui ao lado do H2, certo? Eu vou, já adianto, opa, aqui não, meu filho. Já adianto que eu vou mudar isso daqui, mas por enquanto vai ficar aqui. Icon name, qual que é o ícone que eu quero? Tá? Se a gente procurar aqui por minimize, tá? Tem um F window minimize, que foi isso que eu utilizei de fato. Se você dá um clique aqui, ele já copia, ó. Copied, FA window, esse nome aqui foi copiado para a área de transferência, para o clipboard. Então eu só vou vir aqui e vou colar. Beleza? E eu falei o seguinte, ó. Se eu pegar esse cara aqui, tá? E colocar ele aqui na minha telinha, tá? Ele já vai aparecer na minha tela, certo? Então tá compilando React Icons, bonitinho, ó. Aí ele aparecendo aqui bonitinho. Só que eu tenho um botão para fazer isso daqui, certo? Clica aqui, tá bonitinho, já tem um íconezinho do botãozinho aqui. Eu vou pegar simplesmente esse cara, ele vai ser um filho de um botão, que aí ele vai aparecer com, entre aspas, o texto do meu botão. Só que esse botão aqui, eu já vou colocar uma classe nele, que é o class name, igual btn do Bootstrap, para ficar com o comportamento de botão do Bootstrap. Vir aqui, vamos atualizar a nossa página, tá? Ó, ele já está com o íconezinho de botão aqui, só que está ocupando o lado a lado aqui do Bootstrap, mas não se preocupem que nós vamos alterar isso daqui. E agora é o seguinte, esses dois caras aqui, tanto o div tanto H2 quanto o meu button, né, eles têm que aparecer lado a lado. Então, processo semelhante ao que eu fiz embaixo. Tá? A gente vai colocar aqui um class name igual, deflex, tá? E o justify content between. Aí vamos ver como é que ficou. Ó, essa é a nossa aplicação, o botãozinho já parou para cá e o H2 parou para cá. Opa, legal, hein? Só que aqui eu tenho um pequeno porém, certo? O primeiro porém é que a hora que eu clico, tá? Ele aparece um outro ícone, a hora que eu minimizo ele aparece um ícone de baixo, tá? Mas perceba que esse carinha, se a gente considerar só o botão, eu consigo tratar esse cara como se fosse um componente também, ó, porque ele tem todo um comportamento próprio e está se repetindo em vários lugares, tá? Mas eu consigo isolar essa parte para eu programar isso daqui individualmente. Então, legal, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou criar aqui, eu tenho aqui post cabeçalho, tenho post, eu vou criar o post botão, tá? Então, novo, post botão.jsx, import component from React class post botão extends component extends assim, render return aqui o export default post botão. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse cara aqui retornar um botão, ponto número 1, tá? E dentro do botão, o que ele tem que ter? Tem que ter aquele íconezinho. Então eu vou lá no meu post cabeçalho, vou copiar, vou tirar esse cara daqui, vou trazer aqui dentro para o meu post botão, cortou algo sem querer ali, e dentro do meu botão a gente vai colocar aquele íconezinho ali e colocar o class name igual ao btn também. Beleza? Feito isso, tá? Então aqui no lugar desse botão
tá? Eu vou colocar o post botão. Então, import post botão from post botão, e aqui no lugar desse botão vai ficar aqui o post botão, certo? Perceba que agora a programação do meu botão vai ser feita isoladamente. Eu vou conseguir, né? Obviamente, se eu quisesse o mesmo comportamento em outros lugares, eu consigo, mas se eu quiser só trabalhar no meu botão, eu vou trabalhar aqui nesse módulo à parte. Só para a gente ver se ainda está funcionando, ó. Cliquei aqui, só para vocês terem fé em mim, vou atualizar, ainda está funcionando. E o que eu preciso fazer? Tá? Eu preciso fazer ponto número 1, tá? Com que, ao clicar nesse cara aqui, ele vire outro ícone. Nesse caso aqui é o FA Window Maximize, que eu já vou até copiar aqui. Tá? E a hora que eu clicar no maximizar, né, que nem tá aqui, cliquei nele, ele volte para esse carinha aqui. Então vou fazer só esse comportamento por enquanto. Primeiro, vou importar meu maximize. Segundo, eu preciso criar, se eu estou alterando alguma coisa aqui na minha renderização, eu preciso criar um estado, tá? De forma que, ao atualizar esse estado, ele atualize esse, na verdade, o conteúdo do meu botão. Não vou atualizar esse elemento, porque esse elemento está fixo, mas atualize o conteúdo do meu botão. Como que eu vou fazer isso daqui? Olha que legal e que simples que é fazer isto, tá? Vou criar aqui meu consultor, tá? Vai receber o props, vou chamar aqui o super props, e vou criar um estado, this state. O que ele vai receber o meu estado? Duas coisinhas, tá? Um ícone, a priori. Qual que vai ser esse ícone? Vai ser o minimize. E olha que interessante, nós conseguimos atribuir aqui os componentes para campos, atributos, variáveis, como preferir. E o status vai ser igual a minimizar. Tá? Então, a função do botão, o status do botão vai ser o status de minimizar. Legal. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma função que chama alterar ícone. Alterar ícone. Dentro desse alterar ícone, eu vou pegar qual que é o ícone corrente do meu botão, tá? E o status corrente do meu botão para eu poder alterar esses caras. Então, o primeiro, o let, vou chamar de current icon, o ícone corrente, vai ser igual, tá, àquilo que está dentro do meu estado, que é o this state icon. Então, this state icon. Qual que é o meu status atual? Let current status, ou current status, state.status. E aí eu vou fazer algumas verificações aqui. Vou fazer o seguinte, ó, se o meu current status for igual, tá, a minimizar, que é o que está lá, eu vou ter que trocar tanto o status, current status, vai ser igual a maximizar, certo? E o meu current icon vai ser igual a um outro componente, só que vai ser esse componente aqui, ó. Certo? Caso contrário, né, o meu core status vai ser minimizar, e aqui var window ponto minimize. Ok? Então tem uma função alterar ícone que se é para minimizar, eu vou trocar para maximizar e troco o ícone com o ícone de maximizar. E se tiver maximizar, eu vou trocar para, na verdade aqui tem que ser minimizar, certo? Não minimizar. E vou trocar o ícone para o minimizar. Legal? Se eu fizer isso, não vai adiantar muita coisa, porque eu não estou alterando o status. Então, this.set state. E aí o meu novo estado, que agora eu digo estados, o meu ícone, o ícone vai ser igual ao current icon, e meu status vai ser igual ao current status que eu acabei de alterar aqui. Ok? Feito isso, aqui que eu vou fazer, no lugar aqui do meu componente pré-definido, tá? Eu vou fazer ele apontar para o status icon. Tá? Então aqui dentro vai ser renderizado aquilo que tiver dentro do status icon. Que hora, né, vai ser o FA Window Minimize, hora vai ser o FA Window Maximize. E ao clicar nesse botão, então on clique vai ser igual a uma função que vai chamar o this altera ou alterar ícone, certo? Então clicou, vai chamar essa
funçãozinha aqui. O que ele está dando? Is define button every user push botão. Ah, implementei alguma coisa sem querer aqui. Salvei. Tá? Então clicou, vai chamar essa função, vai alterar as coisas, vai dar um set state. A hora que dá um set state, ele vai renderizar aquilo que teve o seu estado alterado, né, os respectivos atributos com estado alterado, e portanto vai trocar o ícone aqui dentro do botão. Vamos ver se funciona. F5, provavelmente deve ter dado algum erro na hora de salvar. Icon of undefined. Tá aqui, this status icon. Espera aí. This status não, né, meu querido? This state. A gente não colabora. Agora ele está aparecendo aqui. Vamos. A mágica. Não funcionou. Então vamos ver aqui que deu de errado. This altera ícone. A minimizar. Devia ter utilizado o 01, né? Enfim. Tá? Clicou. Subiu. Então ele está alterando. E perceba aqui. Todos os botões, né, como é o mesmo componente, eles estão indo e estão sumindo. Então, beleza, tá? Parte do nosso blog tá feita, tá? Eu vou ter que fazer uma pequena correção ainda para jogar esse cabeçalho aqui para baixo, dependendo do tamanho do conteúdo do meu blog, tá? Só que nós temos uma coisa um pouquinho importante antes de chegar lá, que é o seguinte, né? Bom, a hora que eu for minimizar, esse conteúdo aqui tem que subir. Mas a hora que eu clicar nesse botão aqui, ele tem que subir só esse conteúdo. A hora que eu clicar nesse botão aqui, tem que subir só esse conteúdo e, respectivamente, né, cada botão de cada post tem que fazer sumir ou aparecer o conteúdo do respectivo post. Como que eu poderia, em nome de alguém aí da sua religião, se você for ateu, em nome da falta de Deus, resolver este problema aqui? Bom, vamos lá e vamos lembrar que o nosso React ele é baseado em JavaScript e o JavaScript ele é baseado em programação funcional. Então vamos, pense por um pequeno momentinho, tá? Pensem nos estilos CSS que nós aprendemos, tentem ver se vocês conseguem juntar as pecinhas. Pensaram? Então vamos lá. Seguinte, pessoal. Eu quero ocultar uma parte do meu post, né? Especificamente a parte que tem o children ali. Então eu vou pegar meu post e eu quero ocultar essa parte aqui. Eu não consigo aplicar um estilo, etc. dessa forma aqui, mas eu consigo aplicar um estilo no elemento HTML. Então esse post aqui eu vou colocar dentro de uma div. Ok? Div. Tá? Post. Tá? E lembrando que, se possível, né, vocês criem aí classes para identificar as divs. No caso, como eu estou usando formatação, estou colocando, mas é sempre bom dar o máximo de semântica possível. E eu quero ocultar essa div aqui. A gente sabe, né, que tem um estilo lá que eu posso utilizar, por exemplo, o bloco, eu faço o display de bloco, que é o padrão aqui da minha div, e o none que eu faço sumir da tela, por exemplo, né? E a gente, só que eu não consigo programar isso no CSS, mas a gente tem aquela tag ou a propriedade style, né? E lembra que a gente consegue definir estilos aqui. Então, por exemplo, eu posso chegar aqui e falar que o background color vai ser black, por exemplo, né? E colocar aqui a cor black. Aí eu posso colocar um outro estilo, enfim, né? Eu posso ir definindo os estilos, chamados estilos inline aqui. Legal, então eu vou utilizar isso a meu favor. Então eu queria criar um estilo inline aqui, por exemplo, que seria o display, certo? None. Seria mais ou menos isso que a gente faria aqui. Se eu atualizar esse cara aqui, tá? Ele vai dar um pequeno errinho que ele está falando o seguinte, ó. Style prop value must be an object. Precisa ser um objeto. Só que é o seguinte, ó, se eu quiser passar um objeto, se eu fizer só isso, né, ele vai, entre aspas, abrir, né, o código JavaScript. No código JavaScript não tem direto display none, né? Preciso então abrir o código JavaScript e colocar um objeto aqui dentro para passar para ele. Tá? Eu vou atualizar o none, perdão, none em string, certo? E aí vamos ver se desapareceram as coisas da minha tela. Deixa eu só atualizar aqui que ele tinha dado erro.
todos os conteúdos dos posts desapareceram, né? Porque eles estão fixos, estão com display none. Mas a gente viu que eu consigo, né, referenciar um estado e que a hora que eu altero o estado, tudo que tem está apontando para o estado aqui dentro do meu render, ele é alterado. Ora, então se eu fizer esse meu estilo apontar para um determinado campo de estado, ao alterar esse campo de estado, eu vou estar alterando o estilo aqui também. Legal, né? Então, ponto número 1. Vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, criar um construtor para a gente poder criar o nosso estado. This state, ele vai apontar para um campo aqui que eu vou chamar de style. Esse campo de style pode ter vários estilos, tá? Mas por enquanto só vai ter o display do tipo block, ok? Então, this state vai ter um objeto style de estilo e esse estilo vai apontar para o display block. Beleza? Ok. Aqui dentro do meu style, aqui eu vou colocar o this.state.style, tá? Porque dentro do style eu já tem o display block, já tem este objeto aqui que é o que a gente teria que passar para ele. Vamos salvar, tá? Ó, já apareceu todo mundo aqui. E se eu trocar esse cara aqui para none, tá? Sumiu todo mundo. Ah, legal, tá? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso de uma função aqui. Eu vou chamar de alterar display, altera display. Pode ser. Altera display. Altera display. E o que esse altera display vai ter que fazer? A gente vai pegar aqui um let display. Primeiro eu vou pegar qual que é o estado do display. Então, this.stateStyleDisplay. Vou verificar, né, se ele é de bloco, eu vou trocar para none, se for none de bloco. Então, esse meu display display vai ser igual. Então, vou verificar aqui se o display for igual a block, então eu retorno none. Caso contrário, eu retorno block. Só para fazer o operador ternário aqui. E aí eu vou setar o status. This state. O style, o display do meu style vai ser igual a esse display que eu estou fazendo aqui. Certo? Troquei a variável, você tem um novo estado. Poderia ter vários objetos aqui. Eu criei um objeto só para o style. Dentro do style tem um display. Ó. Então, style. Dentro do style tem o objeto display que vai apontar para esse displayzinho que está aqui. Ok? Beleza, salvei. Se a gente for abrir aqui, não alterou absolutamente nada. Só que é o seguinte, a hora que eu clicar nesse cara aqui, tá? O que tem que acontecer? Tem que alterar esse estado aqui. Só que, ó, o pequeno problema que nós temos em mãos aqui. Esse altera display, ele está no meu módulo post, certo? E eu tenho um botão que teoricamente deveria disparar esse cara aqui, que está aqui, ó, no módulo post botão, que está dentro do meu post cabeçalho. Então, esse meu post aqui não está nem enxergando esse meu post botão. Só que vamos lembrar da maravilha da programação funcional, tá? Ao criar o post cabeçalho e o meu post botão está dentro do post cabeçalho, eu posso passar aqui uma função, tá? Como argumento. Só que aí, para evitar aquele problema de referência do this dentro de função e etc., eu já vou criar o bind aqui. Então, this altera display igual this altera display.bind this. Tá? Agora sim eu consigo referenciar o this ponto altera display sem problemas aqui dentro. Opa, só altera display, não vou fazer chamada de função, tá? Só referência para função. Beleza, então tenho uma propriedade função que vai chegar aqui dentro do meu post cabeçalho, certo? Então, meu post cabeçalho, ele conhece o meu post botão, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou pegar esse meu post botão, tá? E vou repassar essa função que está chegando para mim, this props função para ele, tá? Então, chegou aqui a função, estou passando para o meu post botão. E aí sim, no meu post botão, tá? No on-click dele, ao invés dele chamar só esse this alterar ícone, eu vou fazer o seguinte, ó. Essa minha função, vamos dar uma quebradinha nela aqui.
ela vai chamar o this alterar ícone, mas vai chamar também o this props, função que eu estou mandando para ela. Certo? Salvei. Vamos abrir a nossa página web. Tá? Cliquei, minimizou, ó. Minimizou só desse cara, cliquei, minimizou só desse cara, cliquei, minimizou só desse cara. Cliquei, maximizou esse cara, cliquei, maximizou esse cara e cliquei, maximizou esse cara. Lembra que a gente está dentro do objeto, né? Dentro do objeto, quando a gente fizer as chamadas, eles vão se referir ao próprio objeto que a gente criou. Então, agora está tudo componentizado, tá? Ó, tem um botãozinho aqui, um componentezinho só para o meu botão do post, que está dentro do meu post cabeçalho, que eu tenho um componente só para o post cabeçalho. Esse post cabeçalho, ele compõe o meu post, tá? Que além do post cabeçalho, ele vai ter um filhozinho aqui também, tá? Cada post ele foi inserido dentro de um componente principal, tá? Esse componente principal, ele atua junto com o cabeçalho, junto com o rodapé, dentro do meu blog, que é o componente blog, tá? E só tá faltando um pequeno detalhezinho para a gente matar, então, depois que a gente fez toda essa componentização aqui na nossa tela, tá? Que é o seguinte, ó, vamos supor que eu tenho muito pouco conteúdo, né? O meu cabeçalho, desculpa, meu rodapé, ele vai ficar aqui embaixo, tá? E eu não gosto disso, eu gosto sempre de deixar o rodapé aqui embaixo. Eu vou resolver dessa vez com o grid, tá? A gente viu lá que eu tenho um fixed bottom lá, por exemplo, no Bootstrap, só que eu quero resolver com grid e quero mostrar uma coisinha para vocês, tá? Se eu quiser resolver esse cara com grid, o que eu preciso fazer? Ou como que normalmente a gente aplicava o grid, né? Chegava no meu body, falava, body, você vai ter o display de grid, tá? Essa vai ser a primeira linha, o main vai ficar na segunda linha, esse cara aqui vai ficar na terceira linha, certo? E o tamanho inteiro no meu body vai ser de 100% viewport width. E eu vou fazer com que esse meu main ocupe todo o espaço restante. Então vamos lá. Só que isso eu aplicava no body, tá? E a priori, se eu abrir aqui a página, tá? Fomos no inspecionar elemento, ou se a gente pode até no próprio código-fonte, né? Se a gente ver a estrutura, eu tenho um body e depois eu tenho um div id root, que é justamente que o meu index, tá? .js, ele pega esse cara aqui, todo o conteúdo da minha página, ele está jogando para dentro desse cara. Então, como se tivesse uma div e jogasse para dentro desse cara. Fala, mas não quero, eu quero jogar as coisas para dentro do body, que fica body, header, main e etc. Então, eu posso fazer uma modificação na minha página para isso. Só que eu vou deixar dessa forma, mas vou apenas atentar para o warning que o React vai dar, certo? Que é mais ou menos parecido com o que a gente costuma fazer na aula de Web 1. Se eu ver aqui no Public Index, certo? Eu vou pegar title React, tá? Se quiser alterar o título da sua aplicação, ícones, etc, né? Você vai alterar aqui. Só que eu quero tirar esse div root aqui. Beleza? Tá? Quero ficar aqui só com o meu bodyzinho bonitinho. Só que se eu ficar só com o meu bodyzinho bonitinho, tá? Agora deu-lhe problema, né? Porque o cara tentava colocar o conteúdo, o React, tentava colocar o conteúdo dentro de uma div com id root. Certo? Então, preciso alterar isso aqui no meu index. Em vez do document.getElementByIdRoot, eu vou dar um document.body, que é o que a gente usa para referenciar o body. Beleza? Vamos alterar aqui e ele já está voltando a funcionar normalmente. Beleza. Dentro desse dado que eu tenho meu body, eu vou criar aqui, dentro do components, um novo arquivo que vai ser o blog.css. Outra coisa que eu já vou fazer toda vez que eu criar um CSS, eu já vou importar ele, porque eu tenho muito costume também, blog.css, de ficar criando CSS, importando e achar que tem alguma coisa de errado. Então, beleza. Primeira coisa que eu vou fazer é o meu body, o min width dele, min height dele, perdão. Min height vai ser de 100 viewport height. O display vai ser do tipo grid, tá? E o grid template rows vai ser alto, espaço livre e alto. Tá? Então ele vai tentar distribuir esse um espaço livre dentro da altura mínima, dentro do tamanho do meu body aqui, tudo que sobrar, né? A princípio ele vai ter no mínimo 100 viewport height, ou seja, vai ser no mínimo minha área inteira aí do navegador. O cabeçalho vai ficar com alto, vai pegar na sequência, eu não estou utilizando o template nomeado, tá? Então vai ficar o primeiro elemento, que é o meu cabeçalho, vai ser alto. O segundo elemento, que é o main, vai ficar um FR, e o cabeçalho, o rodapé, perdão, vai ficar alto também.
Vou voltar para minha página, ó, alterei, já está bonitinho. Se eu minimizar aqui, continuou meu rodapé aqui embaixo, meu cabeçalho lá em cima e o conteúdo do meu blog aqui. Então atingimos o efeito desejado que a gente queria, tá? Percebeu? O site continua funcionando normalmente, mas se a gente colocar aqui no console, ele vai dar um pequeno warning. Opa, temos class ao invés de class name aqui. Post cabeçalho, não tinha visto isso. Vamos aqui, post cabeçalho. Olha só, né, que tinha mesmo, hein? Tá? Class name. Perceba que funcionou, mas deu erro. Vamos atualizar de novo, tá? E aqui ele está dando esse warningzinho aqui pra gente, tá? Então se você não quiser este warning, aplique aquela formatação no ID root, certo? Coloque todos os componentes lá, mesma coisa que a gente fez no body. O que eu quis colocar dessa forma é para mostrar como que a gente está acostumado a fazer e por que ele vai dar essa chiadinha, tá? Ele está falando assim, ó, renderizar componentes diretamente no document body, no corpo do documento, é desencorajado uma vez que seus filhos são frequentemente manipulados por terceiras partes de scripts, extensões de browser. Isso pode ter problemas súbitos de reconciliações. Isso aqui não entendo o que isso significa. Try rendering a container element created for your app, ou seja, tente renderizar dentro de um elemento container criado para o seu app, que era justamente o ID root que estava lá, tá? Então eu fiz dessa forma diferente. Se quiser alterar, é muito simples, né? Era só voltar àquela situação anterior que a gente tinha, e aqui no meu blog CSS colocava um hashtag root aqui e fazer essa renderização. Só quis mudar para ver como é que fica, né? Alterar um pouquinho esse index CSS da forma que dá aqui, e caso vocês façam, que isso vai dar um errinho também. Beleza, pessoal? Terminamos nosso primeiro exercício contato com o React. Viu que é bem tranquilinho, bem fácil, e adquirir esta mania agora de pensar em componentes que, na minha modesta opinião, facilita muito a programação. Beleza? Bom, pessoal, e antes de finalizar, né, lembra que eu falei que a gente tinha a situação aqui que a gente está fazendo vários imports, né, de componentes diferentes. Se eu tivesse muito mais componentes aqui, teria vários imports, e tem uma forma de eu simplificar isso daqui. Por exemplo, o que está acontecendo aqui no React. Estou importando 2 componentes, eu coloquei todos eles numa linha só, que todos eles estão vindo desse diretório aqui do React, ou desse pacote, dessa parte da biblioteca, como vocês queiram chamar. A mesma coisa está acontecendo aqui no botão, né? Então, se eu pegar o push botão, eu já estou importando todos os ícones que eu preciso num import só, tá? E esse import aqui, então ele está extraindo componentes aqui dentro da pasta React Icons, dentro da pasta FA, e já estou extraindo direto esses componentes sem precisar importar React Icons barra FA barra FA Window Minimize, depois um outro, React Icons barra FA barra FA Window Maximize. Como que eu faço isso, tá? Primeira coisa, lembra que, e se vocês abrirem, né, as pastas, vocês vão ver que está parecido com isso que eu vou fazer aqui. Lembra que quando eu estou trabalhando na web, né, dentro de diretório, se eu tiver um index, tende-se a considerar esse index, arquivo index, automaticamente ao passar um diretório, tá? Aqui vai ser igual, então eu vou colocar aqui um index.js, e tendo esse index.js, se eu só fizer referência a esse diretório aqui, estrutura, já vai tentar não, né? Ele já vai abrir esse index.js ou considerar esse index.js automaticamente. Aí dentro desse index.js eu vou fazer o seguinte: tudo que eu estou usando aqui no blog, que é o cabeçalho, main e rodapé, e eu posso fazer para todos os itens aqui caso eu queira, mas eu vou simplificar o exemplo. Eu vou entrar no index.js e vou importar cada um desses caras aqui. Import é o cabeçalho, from cabeçalho, legal. Eu vou ter o import rodapé from rodapé, e eu vou ter o import principal, from principal. E aqui eu vou fazer uma exportação nomeada agora, tá? Então, em vez de export default, né, eu posso pegar qualquer coisa do outro lado. Eu vou ter que pegar agora o cabeçalho, o rodapé e o principal. Na verdade, eu posso selecionar qualquer um desses itens aqui que eu estou exportando, já que eu tenho um nome para eles, né? Eu posso desempacotar, vamos assim dizer, só pegando o nome que eu quero, né? Então, lembra que se a gente fizer isso, né, cabeçalho igual, aí um objeto, né, que tenha esse cabeçalho, por exemplo, se o meu objeto fosse esse cara aqui, ele ia extrair só o cabeçalho, né, se eu escrever aqui, ele ia extrair só o cabeçalho daqui de dentro, né? Se eu fizesse isso, para ficar válido, né, cabeçalho, rodapé e etc, cabeçalho, né, ele ia extrair só o cabeçalho daqui, ok?
Bom, feito isso, vou exportar esse cara, então estou exportação nomeada, e lá no meu blog, tá, em vez de pegar todos esses caras aqui, eu vou pegar o cabeçalho, o rodapé e o principal, tá? From do meu ponto barra estrutura. Agora eu não estou especificando o componente, estou especificando o diretório, tá? E perceba que antes eu dei o nome de main para o meu principal, né? Sem querer, mas agora eu preciso utilizar o principal aqui dentro, tá? Principal. Ok? Então aqui dentro da estrutura tem um index.js que exporta vários componentes, eu estou pegando só os componentes que eu quero, tá? Então, inclusive, vou até colocar outro aqui, só para vocês verem, né? Então, import post from, vamos supor que você quer usar o post em algum outro lugar depois, ponto barra o post também, tá? Eu vou importar aqui, vou exportar o post, só que, novamente, eu continuo aqui no meu blog, tá? Só pegando esses três caras. Vou atualizar, ó, salvei, atualizei, vou lá para minha aplicação, vou até dar um F5 para vocês verem, e continua, né, funcionando corretamente. Beleza? Então essa é a técnica que vocês podem utilizar aqui para facilitar a exportação de vários componentes, e depois você pode pegar, né, tudo numa linha só. Beleza, pessoal? É isso, e até mais.